Acharam? Atos 9? Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram então pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Ele está sentado, meus irmãos. Tenho certeza que Deus esteve inspirando aqueles que escolheram a temática desse ano SEAD. Edificarei a minha igreja. Ontem nós já fomos muito abençoados com a palavra pelo pastor Linderson. Hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Na página 89 lá do seu livreto, depois você pode estar acompanhando alguns desses pontos que falaremos hoje. E o assunto é igreja, a comunidade terapêutica. Primeira coisa que precisa ficar claro é que nós não estamos defendendo nenhum tipo de psicologias, profissionais dentro da igreja, ou fazendo da igreja uma clínica, um consultório. Isso pode ser útil, tem as suas vantagens, mas nós não estamos falando dessas técnicas psicológicas serem aprendidas por membros e executadas um pelo outro, nada disso. Quando nós falamos de igreja, terapia, nós estamos pegando de fato a palavra, no grego terapia, cura, e identificando como igreja, a igreja como agente de cura. Igreja, no seu processo natural, ela precisa gerar cura na vida das pessoas, cura na vida de uma sociedade. Ali no livro, no final aí mesmo dessa página 89, eu explico de onde surgiu essa ideia aqui no Brasil de igreja como comunidade terapêutica. Em 1977, Faculdade Latino-Americana, então na cidade de Itaici, São Paulo, um teólogo e psicólogo, Daniel Schipani, ele defendeu então essa ideia, esse conceito
de igreja como comunidade terapêutica. Ali, virando a página, na página 90, você então vai ver os principais pontos que ele defendeu. Por que isso? Diz que a reconciliação que experimentamos por meio da obra salvadora de Jesus Cristo é também uma ação curadora de Deus em cada um de nós. Tal reconciliação tem alcance amplo, assumindo a forma de terapia da pessoa integral. Jesus Cristo pode ser tomado como terapeuta por excelência, e cada comunidade cristã, sendo portadora da mensagem transformadora do Evangelho, deve assumir o seu amplo papel como agente dessa terapia radical. Ou seja, o que ele está resumindo aqui? Ele está dizendo que o processo da salvação em cada um de nós gera cura em nossa vida. O Evangelho gera cura em todas as áreas da nossa vida. Consequentemente, nós passamos a obedecer a um Senhor, Jesus Cristo, e seguir o seu exemplo, que é o mestre por excelência daquele que curou alma, espírito e o biológico das pessoas, a vida das pessoas. E, claro, como seguidor de Jesus, nós precisamos obedecer às suas instruções, seguir os seus caminhos, seguir os seus preceitos e, consequentemente, não tem como desligar isso. A verdadeira igreja gerar cura, a verdadeira igreja ser terapêutica. Por isso é um assunto extremamente importante. E aqui nessa passagem que nós lemos em Atos, capítulo 9, da conversão do apóstolo Paulo, do encontro que ele tem com Jesus, nós temos algumas essências importantes que evidenciam claramente o que é essa igreja terapêutica. A história do apóstolo Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja, todos conhecem. A igreja, depois do dia de Pentecostes, cresceu assustadoramente. Paulo era um fariseu, legalista, vivia debaixo da lei, e achava que aquilo era um movimento que iria contra Deus, contra os ensinamentos do Deus de Israel, e a gente sabe como os fariseus agiam. Nesse caso, chegaram a perseguir a igreja, principalmente depois da morte de Estevão, o primeiro mártir, que estava ali Saulo presente, e nós sabemos que depois Saulo se torna um dos cabeças dessa perseguição. Pede, então, uma autorização para ir em Damasco, perseguir cristãos, prender cristãos, se possível fosse matar cristãos, e nós, então, vemos esse encontro. Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E aqui fica evidenciado algumas coisas essenciais de igreja terapêutica. Primeira coisa que a gente precisa entender, precisa ficar claro, a verdadeira igreja, ela é um lugar de unidade. A verdadeira igreja é um lugar de unidade. Paulo, ele descobre isso quando ele tem esse encontro com Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos, sabia que tinha existido um Jesus, provavelmente ele não viu pessoalmente esse Jesus. Muitos seguidores, muitos dizendo que estavam agora no caminho certo, vivendo para Deus, seguindo esse tal de mestre Jesus. Paulo não tinha tido encontro com esse Jesus, mas estava perseguindo os cristãos. Agora, você imagine, aquilo já estava na mente dele. Como pode um homem que nem aquele Estevão morrer daquele jeito? Essa igreja, esses homens, esse povo, seguir esse Jesus mesmo debaixo de ameaça, e no caminho para Damasco, nós vemos ali Jesus se revelando a Paulo. E a partir do versículo 3, versículo 4, versículo 5, esse diálogo que Paulo tem com Jesus inicialmente é fantástico. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Perguntou Saulo, e ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso aqui é extremamente interessante, porque Paulo estava perseguindo os cristãos, mas aqui ele faz uma descoberta, que esses cristãos, eles estão em tal unidade com o seu Senhor que são um só corpo. Porque ele estava perseguindo gente, e de repente aparece Jesus dizendo: você está me perseguindo. Você está perseguindo, é a mim ao perseguir esse. Então ele começa a descobrir como a igreja é unida. E talvez isso, com certeza, lá na frente vai levá-lo a dizer que igreja é o corpo de Cristo, como todos nós conhecemos a importância de Coríntios 12. Isso aqui, meus irmãos,
É interessante, porque terapêutico, justamente pelo fato de que nas leis básicas do ser humano, e não estou falando teologia, né, vai de Maslow e outros estudiosos, uma das coisas mais essenciais da natureza humana é a necessidade de pertencimento, de pertencer a um país, a uma tribo, a um clã, a um grupo e se identificar com ele. Todo ser humano tem isso. Isso é natural do ser humano. Evidencia muito, a gente vê nos adolescentes. Quem aí trabalha com adolescentes vai conseguir enxergar isso muito claro. Porque o adolescente, ele já tem o seu clã inicial, o seu grupo inicial, seu local de pertencimento inicial, que é a família. Mas, claro, busca a independência ali no processo da adolescência, da maturação. E é normal você ver os adolescentes começar a procurar grupos para se identificar, para pertencer àquele grupo. De repente, você vai ver os pais vendo os filhos com comportamento estranho. Aquele garoto que nem gostava de rock and roll, chega com uma camisa preta, com o nome de uma banda, com coisas estranhas no pulso, pulseiras, tal, totalmente diferente. O que está acontecendo, filho? Não, agora eu sou metaleiro, agora eu gosto de rock pesado. Tal. Mas por quê? Porque lá na escola tem um grupinho que gostava daquilo, e a necessidade dele de pertencimento, para ele entrar naquele grupo, ele começa a se comportar desse jeito. Quando Paulo ele tem esse encontro com Cristo, agora ele começa a ver que igreja é lugar de unidade, que os seguidores de Cristo eram unidos. Quando entramos para esse reino, estamos fazendo parte da maior família da terra, com os mesmos propósitos e debaixo de um senhorio, o Rei Jesus. Igreja, lugar de unidade. E é interessante porque essa unidade, ele começa agora a enxergar que é uma unidade realmente onde as pessoas se importam um com o outro. No caso de Paulo, e a gente vai ver isso depois, ele tem Ananias em primeiro lugar, se importando com ele, ajudando ele. Depois nós sabemos que Barnabé está também com ele, auxiliando, ajudando, leva-o para Jerusalém. E ele começa a descobrir uma coisa interessante, que a prática cristã é a superação do egoísmo. Essa unidade faz as pessoas abrirem mão do seu egoísmo e viverem uma pela outra, uma com a outra, uma auxiliando a outra. Ele depois, em Filipenses 2, 4 e 7, evidencia uma grande verdade. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora ali estava Ananias, um homem preocupado com ele. Veio para ajudá-lo na sua dificuldade, estava cego. E aí a gente entra no tema anual, quem sabe? Serviço. Igreja é também lugar de serviço. Essa unidade nos leva a servir, a agir como Jesus agia. Isso aqui, por mais que a gente talvez nem pense, é extremamente terapêutico. O fato de superar o egoísmo, porque o egoísmo, ele é um câncer na alma. O egoísmo, ele putrifica os caminhos do coração, os caminhos internos da nossa alma. O egoísmo cega as pessoas, leva as pessoas para o isolamento, leva as pessoas para viverem algo que não é planejado para elas viverem. O egoísmo está muito presente na nossa geração hoje. E nós vemos muitos e muitos casos. Psicólogos fazem toda a anamnésia, perguntam tudo, tentam achar algum problema na vida daquela pessoa que se diz infeliz, que se diz cansada, estressada, depressiva, mas geralmente não consegue encontrar nada, que esteja anormal. Mas geralmente, muitas pessoas vivem apenas para si, egoísta, lutam e gastam todos os seus recursos, suas habilidades, para cumprir apenas os seus desejos. E vai chegar um momento da vida, onde ela viu que tudo aquilo não levou a nada. Tudo aquilo que ela fez não levou a nada. E é normal, muitos psicólogos indicarem o quê? Ação social para curas emocionais dos seus pacientes.
Quando nós olhamos para a realidade da igreja, a proposta de Cristo, esse lugar de serviço, nós conseguimos entender isso. Nós conseguimos entender que automaticamente, ao obedecer os mandamentos de Jesus, em me importar pelo outro, e Paulo coloca aqui, não se preocupe apenas com os seus interesses, mas também os dos outros, isso não faz só bem para a pessoa que é ajudada, isso faz muito mais bem para aquele que ajuda, para cada um de nós. Portanto, é evidente que tudo isso é terapêutico na vida do ser humano. E Paulo agora estava começando a descobrir isso. Lugar de unidade, onde cada um se importa com o outro, a ponto de abrir mão do seu egoísmo e servir o próximo. Igreja é um lugar terapêutico. Nós vemos também Paulo descobrindo que igreja é lugar de perdão. Versículo 17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha só a obediência de Ananias ao Senhor, porque sabia da fama de Saulo, sabia que Saulo perseguia, estava matando os seus irmãos, aqueles seguidores de Jesus, mas a partir do momento que ele dialoga com o Senhor, Senhor, eu tenho ouvido isso e isso. Não, vai lá, obedeça, porque esse é para mim um instrumento precioso. Momento algum, nós vemos Ananias jogar um passado na cara do Saulo, tentar revidar o que ele tinha feito com os seus irmãos, porque a fama de Paulo já estava espalhada. No mesmo momento em que o Senhor fala a Ananias, vai lá, é um instrumento precioso para mim, você vai ser agente de cura na vida dele. No mesmo momento, Ananias vai e obedece. Isso aqui evidencia o quê? Perdão. A gente vê nos detalhes, porque Ananias podia chegar lá, e falar, o Senhor mandou aqui, não vou muito com a tua cara, tá? Mas como o Senhor mandou, deixa eu orar por ti para você voltar a ver. Não, ele chega lá e a primeira palavra que ele diz, irmão. Ou seja, ei, já te perdoei, tenho unidade contigo. Isso aqui, irmãos, é fantástico. Quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus a respeito do perdão, talvez um dos mais conhecidos das passagens esteja no diálogo de Jesus com Pedro querendo se achar, Senhor, devemos perdoar até 7 vezes? Jesus diz, não, Pedro, 70 vezes 7, pelo menos, ou seja, perdoe sempre. Por quê? Porque nós fomos perdoados, o pastor Lindos falou, não tem como compreender o nível de perdão que nós recebemos de Deus e não perdoarmos. Isso evidencia o quê, meus irmãos? Por que nós estamos falando de igreja terapêutica, falando de perdão? Porque o perdão, ele também é um dos algozes da alma, do coração humano. A falta de liberar perdão putrifica as nossas emoções, consequentemente, o nosso comportamento. Dentro da psicologia, meus irmãos, assim, é batata, que nem diz o ditado popular. É certeiro, você pode ter certeza. Começou a gerar muitos problemas nos relacionamentos, estresse, depressão e assim por diante. Existem pesquisas nos Estados Unidos evidenciando que mais de 85% dos casos de depressão está ligado à falta de perdão. Ou seja, a gente sabe que a falta de perdão é extremamente negativo para o ser humano. Mas quando nós recebemos Cristo, fazemos parte da igreja, entramos nesse lugar de perdão, isso faz bem para a nossa alma. Ananias, em momento algum, jogou na cara de Paulo, mas ali estava liberando perdão, estava perdoando, aliviando a sua alma de qualquer tipo de amargura. E a gente sabe que quem perdoa não faz bem apenas para o próximo, faz muito bem para si mesmo, liberar perdão. E nós vemos aqui uma outra coisa interessante, o perdão de Deus atingindo a vida de Paulo. É fantástico quando o versículo diz que depois que Ananias coloca a mão sobre Paulo, ele volta a ver, e ele é batizado.
é cheio do Espírito Santo. E o próprio Ananias disse: eu vim aqui porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso aqui? Paulo, olha só, ele foi aquele que estava no topo do ranking dos perseguidores dos cristãos. Ele tinha matado cristãos. No caso de Estevão, o primeiro mártir, ele estava lá incentivando e provavelmente até liderando toda aquela rebelião. Estava pegando crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres que eram cristãos, colocando na cadeia, acabando com muitas vidas, prejudicando famílias. Agora ele começa a entender, porque ele fica 3 dias sem comer e sem beber, só refletindo. E todo o conhecimento que ele tinha da revelação de Jesus para ele, né, e o Senhor falando com ele, porque ele começa a ter visão. A primeira visão é que viria um homem chamado Ananias para orar por ele. Começa a ter essas experiências, e vendo que ele estava no caminho errado, e agora estava passando por uma transformação, mas o Senhor faz de uma maneira fantástica o seu agir na vida de Paulo, porque enche ele do seu Espírito Santo, mostrando para ele que a culpa do passado, dos erros que ele tinha feito no passado, não tinha mais valor. Ele estava perdoado. Para quê? Para ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. E a libertação da culpa, quando nós nos livramos da culpa, é essencial para o desenvolvimento da igreja, meus irmãos. Pessoas que vivem debaixo de culpa, de coisas que ficaram lá atrás, ou fizeram lá atrás, elas não produzem. Elas ficam limitadas, elas não geram saúde, pelo contrário, geram doença. Por isso, quando nós fazemos parte da igreja do Senhor, o processo de cura que o Senhor executa em nós, precisa nos livrar de toda a culpa, de todos os erros que você fez no passado. Isso é o poder do sangue de Jesus. Como o pastor Linders falou, tetelestai, o nosso pecado, nossos erros está pago na cruz. Não tem mais o que sentir esse peso da culpa. E Paulo agora, ele estava entendendo isso. E ele entendeu muito bem isso. A gente sabe, lá na frente ele vai dizer: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E a gente vê que o reino, ele é perfeito, porque ele é terapêutico para aquele que libera perdão, para aquele que fez coisa errada, liberto da culpa. Isso é o reino de Deus. E é o que Jesus ensina. Quando os fariseus, eles trazem a Jesus aquela mulher adúltera, Jesus, na mesma hora, valoriza aquela mulher igualando a todos. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Mas depois ele diz, ele trata, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas o papel de acusação, sem prover uma solução, isso não é da igreja. Isso é coisa de fariseu e os escribas que fizeram isso com essa mulher. Agora, nós vemos que Jesus não negligencia o pecado, mas ele trata o pecado com amor. Lá em Gálatas 6, Paulo, que estava entendendo muito bem isso, ele vai dizer: olha, gente, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão, com brandura. Ele começa a entender que igreja é lugar de perdão. Eu coloquei ali ficou no final, essa parte no livrinho, a questão da cura individual. Irmãos, nós estamos num corpo, o corpo de Cristo, nós fazemos parte dele, mas todos nós somos diferentes, fomos criados diferentes, nós temos personalidades diferentes, e nesse corpo precisamos ajudar uns aos outros a perdoar e a superar a culpa. Nós precisamos o tempo todo fazer isso. Por quê? Porque as feridas emocionais limitam o nosso desenvolvimento espiritual. E eu fiz questão de colocar aí, que muitas vezes, a gente se preocupa muito com o espiritual, salvação. Apesar que a minha visão é holística, mas na igreja a gente às vezes pensamos assim: o importa é a salvação, pregamos o evangelho, a pessoa aceita Jesus, amém. Ou muitas vezes estamos preocupados com cura biológica. Jesus cura, Jesus
cura o cego, levanta o paralítico, faz milagres, cura câncer, AIDS, isso é o que importa. Mas nós não podemos esquecer da parte emocional, das pessoas. Nós precisamos olhar para o Evangelho, entender que o Evangelho traz cura para o corpo, alma e espírito. Na frente eu volto a falar disso. Mas nós precisamos entender isso e buscar curas emocionais, caso estamos passando por alguma dificuldade. E é importante lembrar que, às vezes, as pessoas pensam, mas cura emocional é para quem ficou doido, para quem ficou maluco, ou para quem está extremamente em depressão. Não, meus irmãos. Todos nós sofremos problemas emocionais. As pessoas, o tempo todo, na nossa sociedade, ou estão, por omissão ou comissão, fazendo coisas que machucam o nosso ser. Omissão por quê? Porque nós temos expectativas para todas as pessoas, principalmente as pessoas mais perto, expectativas que ela venha suprir algumas das nossas necessidades. E quando isso não acontece, muitas pessoas ficam sentidas e vão alimentando essa mágoa. Coisas pequenas, puxa, meu marido nunca fez isso para mim, minha esposa nunca fez isso para mim. Gera uma expectativa que não é suprida e aquilo ali pode virar uma ferida. Ou por comissão, palavras ditas, atitudes irresponsáveis, impensadas, feitas e assim por diante. Mas a gente muitas vezes é machucado emocionalmente. E nós precisamos ter a mesma atenção para essa área emocional. Porque quando nós estamos abalados emocionalmente, com feridas na alma, isso prejudica o quê? O nosso biológico, isso aí, existe um monte de pesquisa científica que evidenciam a somatização das doenças emocionais e também, muitas vezes a gente não faz essa ligação, o espiritual. Feridas não tratadas, traumas não tratados prejudicam a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, que é o beabá que Deus deseja para cada cristão. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Quando eu deixo que as feridas emocionais criam raízes na minha alma, isso com certeza vai prejudicar o meu relacionamento com Deus e, consequentemente, o meu relacionamento com o próximo. E aí entra todas essas coisas. A falta de perdão, falta de unidade, sentimento de culpa e assim por diante. Pode virar uma bola de neve e te limitar espiritualmente, que é o que o diabo deseja. Por isso, quando nós olhamos para a essência da fé cristã, a essência dos ensinamentos de Cristo, e vivemos e obedecemos e seguimos, nós vivemos uma vida abundante. Nós temos a cura para a alma, nós vivemos debaixo desse perdão. Preciso acelerar, porque senão não vai dar de pregar nem 10% que eu tinha colocado aqui. Irmãos, igreja é também lugar de amor e misericórdia. Nós vemos que esse assassino de cristãos, esse perseguidor da igreja, ele é acolhido por Ananias quando chega a Damasco. E a Bíblia evidencia que Saulo ficou alguns dias com os discípulos ali em Damasco, até que depois vai para a Arábia e Barnabé o leva para Jerusalém. Agora, Paulo começa a entender um pouco desse amor, do verdadeiro amor, que Deus é amor. Isso começa a entrar na vida de Paulo, principalmente pela ação daquele homem, Ananias, que foi o primeiro pai na fé do apóstolo Paulo. Aquele homem que no começo estava com medo, mas liberou perdão e chega com muito amor para acompanhar o processo de Deus na vida de Saulo. E nós vemos justamente essa questão do amor, muito presente nesses primeiros momentos da vida de Paulo. O amor, e não precisa falar, respeito muito do amor, a necessidade humana do amor. O planejamento de Deus, desde o início, desde os primeiros dias de um bebê, é que fosse cercado de amor. E por isso que dizem que talvez ninguém ama como mãe. Por quê? Desde o início, a figura intensa de amor está ali, investindo na vida daquele bebê. E o ser humano é totalmente carente de amor. O contato físico, na psicologia, chama-se de dia de mãe bebê. Aquele amor, aquela palavrinha assim, nenenzinho da mamãe,
isso tudo é muito saudável para a vida daquele bebê que está se desenvolvendo. E já existe um monte de pesquisas que dizem, quando não há esse amor, essa díade, esse contato, pode causar grandes problemas na vida de uma pessoa. Há alguns anos atrás foi feito um documentário sobre uma menina nos Estados Unidos que ela virou psicopata, com 6, 7, 8 anos. Mas por quê? Porque desde bebê foi criada por um homem bruto que apenas violentou e destruiu a vida daquelas crianças. Depois, quem quiser, eu posso passar o link desse vídeo para vocês verem. Vão ficar assustados, mas o que mostra a necessidade que o ser humano tem de ser amado. E igreja é o lugar de amor. Jesus ele deixou bem claro, olha gente, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A essência do cristianismo está aí, está no amor. Nós não seremos conhecidos pelo conhecimento teológico, pela maneira que vestimos, pela Bíblia debaixo do braço, pelo evangeliquez, como o pastor Lins falou, que nós buscamos falar. Nós seremos conhecidos pelo amor. E igreja é o lugar do amor. Quando nós obedecemos os ensinamentos do Senhor, não tem como não ter amor, na verdade, fluindo nos nossos poros, nas nossas vidas. E isso é nos mínimos detalhes. Por isso que desde o início, nós vemos Paulo aconselhando a igreja, que o amor seja teórico, que o amor seja prático, que seja em palavras e atitudes, até no cumprimento de vocês. Cumprimente uns aos outros com um ósculo santo. Ou seja, o beijo é uma expressão de amor. E nós vemos Paulo em Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, incentivando os irmãos, cumprimente-se com um beijo no rosto. Por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós somos especiais. Porque nós somos a comunidade do amor. Hoje nós cumprimentamos com um abraço, às vezes com beijos também, com cumprimento de mão, a paz do Senhor. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que igreja é lugar de amor. E isso é extremamente positivo para a nossa alma, para nossas emoções, para os nossos sentimentos. Você pode se assustar, mas é normal ter pessoas que só recebem um sorriso, só recebem um abraço aqui na igreja. É normal. Na nossa sociedade egoísta, onde cada um tem vivido para si, buscado os seus interesses e se isolado, o contato físico para muitas pessoas tem sido quase extinto. Algo raro. Esses dias mesmo, aqui na igreja, eu cheguei e abracei uma pessoa. Do nada, a pessoa começou a chorar. Do nada, não falei nada. Apenas falei, quer dizer, Deus abençoe. A única coisa que eu falei, que era na hora do cumprimento, a pessoa começou a chorar. Depois, conversando, viu a necessidade de amor, a carência de amor, carência de um toque, de um afeto, de uma palavra positiva. E é na igreja que se encontra isso. Igreja é lugar de amor. E, consequentemente, igreja é lugar de misericórdia. Nós vemos o amor em Jesus gerando misericórdia. Jesus estava com todos. Jesus ajudava a todos. Jesus estava no meio de todos, auxiliando todos. Os discriminados, os pecadores, estava no meio de todos. E quando perguntam para Jesus a respeito de quem nós devemos ajudar, a quem nós devemos estender a mão, quem nós devemos amar, Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano, evidenciando o quê? Evidenciando que até o nosso pior inimigo é o nosso próximo. Porque judeus e samaritanos não se davam. E provavelmente um homem que estava ali, que tinha apanhado dos salteadores, era quem? Era um judeu. Mas vem lá o samaritano, pastor sacerdote, pastor levita, muito preocupados com liturgia e com religião. Não deram bola para aquele homem. Mas vem um samaritano, que entendeu o que era amor, estende a mão para o próximo. É isso que nós devemos fazer. Irmãos, eu deixei bem claro ali no livro, se o mundo hoje não está pior, é justamente porque existe a igreja. É justamente porque a igreja é terapêutica. É justamente porque a igreja é lugar de amor. Fiz questão de deixar claro, o primeiro asilo para cegos foi fundado por Talásio,
um monge cristão. O primeiro dispensário gratuito foi fundado por Apolônio, um comerciante cristão. O primeiro hospital de que se tem notícias foi fundado por Fabíola, uma dama cristã. E você pode olhar tudo. Olha orfanatos no mundo inteiro. Olha hospitais no mundo inteiro. Olha todas essas instituições de apoio humanitário que necessitam de quê? Amor. Você vai ver nome de cristão. Olha aqui, Blumenau. Hospital Santo Antônio, Santa Catarina e Santa Isabel. Vai ver quem foram esses três. Vai ver a vida desses três. Quem foi Catarina? Quem foi Isabel? Quem foi o seu Antônio? E você vai ver o quê? Membros da igreja. Pessoas que entenderam que igreja é lugar de amor. Irmãos, a igreja, na verdade, ela tem sido diferencial nesse mundo. Se não fosse a igreja, o mundo já estaria destruído, podre. Eu sugiro vocês a ler um excelente livro, já recomendei aqui para os irmãos da sede. E se Jesus não tivesse nascido, James Kennedy, você vai ver o impacto da igreja em todas as áreas da sociedade, não apenas social, mas na valorização das crianças, das mulheres, na questão da evolução da ciência, na questão da evolução das artes, em todas as áreas, você vai ver o impacto da igreja. Igreja é lugar de vida, igreja é lugar de amor. Igreja é o corpo de Cristo. Vamos continuar aqui, vamos correr um pouquinho. Nós vemos que Paulo também entende que igreja é lugar de valorização do ser. Isso aqui, a gente pode olhar por duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva de Ananias. Quem era Ananias? Onde aparece Ananias nos evangelhos? Onde está Ananias no meio dos apóstolos? Quem é Ananias? Ananias, na nossa ótica, talvez era um Zé Ninguém, mas para Deus era muito útil. Para Deus era um vaso precioso. Não era apóstolo, não tem fama, ninguém conhecia, mas é o vaso escolhido por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, para ser o primeiro pai da fé do grande apóstolo Paulo. Ananias. E a gente começa a entender a valorização das pessoas no reino de Deus. E depois nós podemos olhar então na ótica de Paulo. Quem era Paulo? Um assassino de cristão, um perseguidor de cristão. Mas olha só a palavra que Deus usa, se referindo a Paulo, quando falou com Ananias. Vai, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Irmãos, isso aqui é lindo. Para Deus, todas as pessoas são preciosas e úteis. Não importa o rótulo que a sociedade colocou, não importa o comportamento que aquela pessoa teve. Para o Senhor, todos são especiais e úteis. Não preciso dizer, que isso também é natural do ser humano, a necessidade de ser reconhecido como especial, a necessidade de ser útil. Jesus mostrou isso em todos os seus ensinamentos, em todos os seus comportamentos. Jesus evidenciou isso. Jesus era aquele que sentava com os publicanos, sentava com as prostitutas, quebrou o preconceito, o pastor Isaías vai falar isso. A igreja, na verdade, que hoje infelizmente tem sido acusada de preconceituosa, na verdade é a organização mais receptiva. Não existe outra comunidade, não existe outra organização no mundo que tenha tanta diversidade, que tenha tanta aceitação. E você pode ver isso na nossa sociedade. Quem que está nos presídios, ajudando os presidiários? Vai ver lá. Você vai ver que é crente que está lá. Você vai ver que é crente. Você vai ver que o governo pega um bando de pessoas que fizeram coisas erradas, coloca lá no cárcere que está nem aí. Agora, os crentes não. Os crentes estão indo lá fazer culto, preocupado com o bem-estar deles. Os drogados da nossa nação, os viciados.
Veja nas ruas, de fato, quem que está indo atrás desse povo, quem que está buscando ajudar, quem que está fazendo alguma coisa. Vai aí atrás dos centros de recuperação dos viciados, vê o nome. Vê o nome. Centro de Recuperação Bom Samaritano, Monte das Oliveiras, Vida, mas vai lá no Vida ver, né, se não é Jesus que está sendo pregado, a verdadeira vida. Ou seja, gente, a igreja, ela é extremamente acolhedora e valoriza todos, entendendo que até o pior pecador, até aquele assassino, até aquele pedófilo, até aquele que se envolveu no crime das drogas, até aquele que cometeu um monte de atrocidades, ele é amado incondicionalmente pelo Senhor e precisa ser restaurado. Essa é a visão da igreja. Igreja é lugar de valorização do ser. E agora Paulo, um assassino, está sendo chamado pelo Senhor como um instrumento escolhido para a minha obra. No primeiro ano do curso de psicologia, eu até ria com um dos amigos meus, porque muitas matérias, era para ensinar o beabá do Evangelho, que é olhar o ser humano dessa maneira a ponto de valorizar todas as histórias, valorizar todas as pessoas. Na faculdade, se gasta horas e horas e horas para tentar mostrar isso, que ao aceitar Jesus, nós começamos a ter, a obedecer os ensinamentos do Senhor, nós passamos a fazer. Irmãos, depois Paulo, entendendo isso, ele vai dizer em Colossenses 3:11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu louvo ao Senhor pela sua perfeita sabedoria. Todos os ensinamentos do Senhor são extremamente terapêuticos para a nossa vida, para a nossa alma, e nos levam a estar bem, a viver essa vida plena e abundante que o Senhor prometeu. E quando nós olhamos para esses detalhes, essa questão mesmo da valorização, e o Senhor agora escolhendo pessoas que, né, eram, digamos, para a igreja, né, para os salvos, um perigo, como o caso de Paulo, é extremamente útil. Irmãos, isso aqui é fantástico. O Senhor valorizar cada ser e ter para cada um de nós um plano útil na sua obra. Na verdade, isso aqui é extremamente importante, porque várias pesquisas científicas têm mostrado que um dos principais fatores de contentamento do ser humano é a sua utilidade, é quando ele se sente útil em alguma coisa. E no reino de Deus há lugar para todos, todos são valorizados e todos precisam entender isso, que nas mãos daquele que é o Senhor da obra, são extremamente úteis. Igreja é lugar de valorização do ser. Igreja também é lugar de alívio. Igreja é lugar de alívio. O Saulo, enquanto fariseu, ele seguia rigorosamente a lei de Deus para ser reconhecido, mas vivia debaixo daquele jugo, tentando, como todos os fariseus, cumprirem os mínimos detalhes. Na verdade, eles mesmos desenvolveram um monte de outros fardos para si, baseado na lei de Moisés. Mas viviam ali, extremamente presos àquilo ali. Na verdade, eles até entendiam que eram aceitos e amados por Deus se obedecessem à lei. Daí, agora ele encontra Jesus, que o ama intensamente, ele conhece os cristãos que estão amando profundamente, e ele percebe que o amor de Deus sobre ele é um amor incondicional. Ele não vai ser amado por fazer o certo, mas ele entendeu que agora ele vai fazer o certo porque foi amado primeiro. Irmãos, igreja é lugar de alívio. E hoje nós vemos uma sociedade muito presa na perfeição e colocando sobre as pessoas um fardo de perfeição.
que você tem que ser tudo, desde o biológico, do físico, para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido, você tem que ser perfeito. Nós vemos as pessoas trilharem esse caminho, buscando essa tal de perfeição, essa autossuficiência, e não encontram, chega no final da vida acabado. E daí nós olhamos para Jesus e ele diz: ei, venham a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão descanso para a vossa alma. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Isso aqui é fantástico, porque Jesus ele diz: olha, vocês precisam ser perfeitos. Ele não diz isso. Ele diz: aprendam de mim. E aqui está o grande diferencial de Jesus. Ele não diz: aprendam de mim que sou extremamente poderoso. Aprendam de mim que sou capaz de fazer milagre. Na verdade, né, os super-heróis, se fosse reivindicar aí o seu potencial, o seu conhecimento, nenhum usaria essas qualidades. Mas o Senhor faz questão: ei, aprendam de mim, eu sou manso. Extremamente importante no relacionamento à mansidão. E eu sou humilde, né, a ponto de aprender com tudo e com todos. As características que o Senhor traz para si são fantásticas, mas o mais importante é isso: nós sabemos que ao seguir o Senhor, nós temos o nosso fardo aliviado. Ao seguir ao Senhor, nós não precisamos entrar nos rótulos opressores do mundo, rótulos de perfeição, mas entender que eu sou aceito pelo Senhor de uma maneira incondicional, e o trabalhar dele em mim é que vai fazer eu ser uma pessoa melhor, mas o amor dele é incondicional. Fiz certo ou fiz errado, o Senhor me ama. É claro, nós vamos buscar a fazer o que é certo, porque Ele já entrou em nós. Nós reconhecemos e entendemos que fomos amados por Ele. Mas isso aqui é extremamente importante, Paulo estava entendendo. Correr, para finalizar. Igreja é lugar de saúde integral. Versículo 18 e 19 diz assim: imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos preocupações na área biológica, espiritual e emocional de Paulo. Nós vemos ele recebendo a cura e recebendo alimento para o seu físico. Nós vemos ele sendo batizado e cheio do Espírito Santo, restauração espiritual. Nós vemos ele ser perdoado, ser liberto da culpa, a cura emocional. Irmãos, isso aqui é extremamente importante, porque igreja é lugar de saúde integral. Quando Jesus se encontrava com as pessoas, ele priorizava isso. Nós vemos o pequeno publicano Zaqueu, chefe dos publicanos, sobem lá na árvore para ver Jesus, e Jesus chega e diz: ei, eu quero ir para a sua casa. E lá há uma restauração espiritual. Lá há uma restauração espiritual. Nós vemos aquele homem aceitando a Cristo e evidenciando a cura espiritual, a ponto de agora se importar com o próximo e dizer: olha, eu vou restituir tudo aquilo que eu peguei que era indevido, vai voltar, arrependimento. Mas aí tem uma frase linda que Jesus diz, porque havia problemas emocionais na vida daquele Zaqueu publicano. Um judeu que trabalhava para os romanos, consequentemente rejeitado e discriminado pelo seu povo. Daí Jesus diz: hoje a salvação chegou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, cura aqueles traumas de exclusão. Agora ele volta a pertencer ao povo de Deus. Ele também é filho de Abraão. Quando nós vemos o endemoniado gadareno, Jesus chega e expulsa aqueles demônios que estavam possuindo aquele corpo, liberta ele, cura espiritual. Só que, você imagina, um homem que tinha fama, né, de ninguém conseguir segurar, andava no meio dos mortos, andava no cemitério, provavelmente tinha abandonado sua família, destruído o seu lar e causado, né, algo muito prejudicial na sua casa. Quando ele é curado, ele olha para Jesus e diz: deixa eu seguir-te, deixa eu ir contigo. Mas Jesus, sabendo que havia coisas importantes que ficou para trás, diz: ei, você vai para a tua casa, e lá você vai evidenciar
toda essa transformação que aconteceu na sua vida. Nós vemos o caso do paralítico de Betesda, quando Jesus chega, pergunta para aquele homem: queres ser curado? Mas não tem ninguém que me coloca nas águas quando são agitadas. E a gente sabe que ali, no tanque de Betesda, acontece a cura física. Aquele homem passa a andar. Ele vai para o templo, os fariseus interrogam: mas quem te curou? Tal. Jesus, ele volta atrás daquele homem. Ali, Jesus não fala nada de quem ele era, a cura espiritual. Ali aconteceu a cura biológica. Mas Jesus faz questão de sair do tanque de Betesda e ir atrás daquele homem. E eles se encontram novamente. E daí, Jesus diz: ei, há uma coisa mais importante do que isso. E você precisa cuidar com algumas coisas para que o teu estado não volte a ser pior. Ou seja, pior do que o físico pode ser as coisas da alma. E ali eu acredito piamente que aquele homem teve uma cura espiritual. Jesus e a igreja focam sempre isso, a saúde integral. Tinha mais algumas coisas para falar a respeito de igreja, lugar de compartilhamento, igreja, lugar de vida, e assim por diante, mas fica para uma outra oportunidade. Caminhando para o fim, o que nós precisamos entender, meus irmãos? Que igreja é uma comunidade terapêutica, porque ela cura as nossas vidas e, consequentemente, elas geram cura para a sociedade. Eu encerro citando a introdução do pastor Linderson ontem, a questão de identidade. O pastor Linderson usou o exemplo dos jovens babilônicos, quando foram para a Babilônia, os jovens judeus quando foram para a Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Primeira coisa trocada é a sua identidade, os nomes mudam, a língua muda, até a comida eles queriam mudar, mas eles não aceitam. Mas estavam em lugares totalmente diferentes. Vamos tirar a identidade. Os babilônicos faziam isso para destruir as outras nações. E a gente vai ver os gregos também fazendo isso. Alexandre o Grande entendia. Quer destruir, quer dominar uma cultura, destrói com a cultura. Quer destruir uma nação, destrói com a cultura dela. E a gente vê o helenismo, a implantação da cultura grega, onde eles chegavam e dominavam. A mesma coisa o nosso adversário tenta fazer com cada um de nós, com a igreja. Distorcer a identidade da igreja. E é importante a gente finalizar isso, entendendo que a nossa identidade, ela precisa reproduzir a identidade de Cristo. O nosso referencial de vida é Jesus. O plano de Deus para cada um de nós é que nós venhamos reproduzir o comportamento de Jesus. Ele é o nosso referencial, Ele é o cabeça da igreja. E a gente precisa seguir esse caminho. E todas as vezes que nós deixamos o nosso adversário distorcer a nossa identidade, vai acontecer problemas. E a igreja não se torna uma igreja terapêutica, como deveria ser. E por isso nós temos visto muitas coisas erradas acontecerem. Muitas coisas erradas. Muitas pseudo-igrejas, falsas igrejas, porque a igreja é de Cristo, a igreja é triunfante. A igreja verdadeira, ela é isso aqui, ela é terapêutica. Mas quando há a corrupção na identidade, daí nós vemos o legalismo, onde regras extremas, antibíblicas são mais importantes com pessoas, ou o liberalismo, tudo passa apenas a ser questão de doutrina e não prática. E assim nós vemos que a igreja, em vez de ser uma comunidade terapêutica, ela faz o oposto, essa falsa igreja, essa igreja distorcida na sua identidade. Porque daí ela causa doença na vida das pessoas. E por isso a gente consegue enxergar muitas pessoas que passaram por denominações e saíram pior do que entraram. Saíram mais destruídas, saíram legalistas, saíram com dores na alma, com enfermidades no coração. Por quê? Porque passaram por denominações e não por igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela é terapêutica, ela gera cura, ela gera saúde nas pessoas e gera saúde na sociedade. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é justamente, se nós estamos sendo igreja, se essas características estão na minha vida, se as características de Jesus
estão em mim. Não tem como nós estarmos ligados na videira e não darmos frutos à uva. Não tem como. Flui naturalmente. Quando há rendição ao senhorio de Cristo, quando nós entendemos isso, não tem como nós não darmos fruto. E aqui na história de Paulo, é lindo a gente ver isso. Porque Paulo era aquele homem que fazia tudo conforme a sua vontade. Quando ele tem esse encontro com Cristo, a primeira coisa que ele perde, né, é a visão. E daí ele é levado lá para Damasco. E a frase que se usa é: lá você vai saber, alguém vai te dizer o que você deve fazer. Ou seja, antes ele fazia tudo pela cabeça dele, pela ótica dele. Agora alguém vai te mostrar o que você deve fazer. E a gente vê Paulo sendo esse grande apóstolo, um dos maiores líderes do cristianismo, porque entendeu que precisaria reproduzir o comportamento de Cristo. E Paulo foi uma bênção, ele foi uma igreja terapêutica. A minha oração, meus irmãos, é que essas verdades estejam emanadas na nossa vida. Que a gente entenda que servir a Cristo é isso, é ser vida onde nós estivermos, é gerar cura, é gerar solução, é realmente reproduzir Cristo em todos os lugares. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Irmãos, que a gente possa entender isso. A sociedade hoje, ela precisa de cura, de cura, de cura. Muitas pessoas têm conhecido apenas denominações procurando a cura e não encontram. Mas existe uma igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele é o líder, aonde essas virtudes terapêuticas acontecem. E isso precisa emanar na nossa vida. E nós vamos orar agora, para que essas características venham fazer parte da nossa vida, para que o Senhor lapide em nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Tira de nós toda a influência babilônica, toda a influência que o diabo tem colocado, tentado destruir, desvirtuar a nossa identidade. Consequentemente, corrompendo a nossa identidade, corrompe os nossos valores, corrompe os nossos propósitos, corrompe tudo. Nós precisamos continuar ligado ali no corpo, deixar que o Senhor nos oriente, o Senhor nos guie, o Senhor comande a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelas Tuas verdades, Senhor. Nós vimos que o Teu plano é que a igreja gere saúde, vida em todos e a partir de todos. Deus, Tu conheces cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Tu conheces a nossa vida. E Tu sabes, Senhor, que nós precisamos de restauração. Nós precisamos de cura para gerar cura. Trabalha em nós aquilo que precisa ser trabalhado, Senhor. Não deixe, Pai, o nosso adversário corromper a nossa mente, a nossa identidade. Nós queremos, Senhor, reproduzir os Teus ensinamentos, o Teu comportamento. Portanto, Senhor, trabalhe nas nossas vidas, para que nós venhamos continuar ligados a Ti o tempo todo. Abençoa os Teus filhos, Senhor. E que aqui, Senhor, esteja realmente os agentes de avivamento, os agentes de cura, aqueles que não ficarão apenas na teoria, mas colocarão em prática, Senhor, sendo agentes de cura, agentes de perdão, agentes de alívio, agentes de valorização de pessoas, Deus. Que a Tua graça emane em nós e que nós venhamos realmente ser relevantes, saradores, terapêuticos numa sociedade doente, numa sociedade prejudicada, Senhor. Nós nos colocamos ao Teu dispor. Faça em nós o Teu querer, assim como fizeste na vida de Paulo. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Amém.